Olá, boa tarde. E hoje nós vamos de correção, tá certo? A correção agora é de português, do dia 2/7, tá certo? Abram seus livros de português na página 100, tá? Era essa página aqui. E na primeira questão ele perguntava qual era o assunto principal do cartaz, tá certo? Então eu coloquei a importância da natureza, tá certo? Pela imagem a gente já percebe. Vamos para a próxima. Na questão de número 2, qual é a frase que está em tamanhos maior, tá certo? Amor à natureza. E por que está em tamanho maior? Para chamar a atenção, tá certo? Isso é bem claro nos cartazes de propaganda, letras grandes para chamar a atenção. Na terceira questão, ele pergunta, o cartaz foi publicado para comemorar o quê? O Dia da Árvore, tá certo? Na quarta questão, é quem é o responsável pela propaganda? A prefeitura. E na quinta, tinha esse quadrinho aqui, para você dizer, essa mensagem está relacionada a quê? Então, letra A, amor à natureza, tá certo? E a letra B é ao leitor, a quem é dirigido, tá certo? Vamos para a próxima página, tá certo? É a página 102. Na 102 ele pergunta quais são as principais cores usadas. Verde, marrom. Por que são essas cores? Cores da árvore, tá certo? Na sétima questão ele vai dizer por que no cartaz tinha lá as mãos dadas, tá? Então a sétima é cuidado com a natureza, para representar o cuidado da natureza. Na oitava questão ele queria a sua opinião. Por que você acha importante ter uma propaganda como essa na sua escola, no seu bairro? Aí você colocaria, porque é importante cuidar da natureza. Se nós se preocuparmos com isso no futuro, nós teremos uma geração mais cuidadosa, tá certo? Coisas desse tipo. Vamos para a próxima página. Era essa daqui do panfleto, tá? A gente deveria observar o panfleto para responder as outras questões. Na página 104, ele pergunta aqui o que significa a expressão ficar bem na foto, tá certo? Quando ele dizia aqui, ó, plante uma árvore e fique bem na foto, significa que você ia estar fazendo uma boa ação. Então, você pode colocar aí, boa ação, ser virtuoso, tudo isso tem a ver, tá certo? Na letra B, ele pergunta, as frases do texto são curtas ou longas? São frases curtas, tá? Frases pequenas. E é um tipo de linguagem informal. Simples, objetiva, mas informal, tá certo? Na décima ele pergunta, qual é a intenção do folheto, tá? E que público você acha que ele pretende atingir? A intenção do folheto é informar sobre a importância de plantarmos, tá certo? E que público você acha que ele vai atingir? As pessoas que lerem esse folheto, tá certo? É o público que ele deseja atingir. Na 11ª, ele quer que você circule aqui quem é o responsável pelo evento, ó. Prefeitura, lá de Sergipe, tá? E o órgão lá do meio ambiente, ó. Você circula essa parte, tá certo? Vamos para a próxima página. Essa daqui, a 105. Na letra A, ele quer que você marque as frases do folheto que se iniciam com palavras que indicam o quê? Entre, plante, acompanhe, é ação, tá certo? Aí você vem e marca ação. Na letra B, ele quer que você circule essas palavras no texto. Então, você vai circular entre, plante, faça, poste, acompanhe, continue, porque todas elas são ação, são verbos, tá certo? Tá pedindo para fazer alguma coisa. Na letra C, ele diz, o uso dessas palavras foi adequado para o folheto? Sim, tá certo? Por quê? Porque a intenção do folheto é informar, tá certo? Passar uma informação. Vamos para a próxima página, que agora é a 110. A primeira questão da 110 é essa daqui do quadro, tá? Então, ele pergunta na letra A, qual foi a ação praticada?
plantaram árvores, tá certo? Letra B, todas as crianças, a resposta. Na C, ele pergunta na frase quais são os substantivos? Crianças e árvores, tá certo? Substantivos são nomes, tá? De seres, coisas, objetos, todos os nomes são substantivos. Se for ação, é verbo, tá? Então, o verbo é plantaram, tá certo? Na segunda questão aqui, ele pediu para você relacionar as frases. Então, ficaria assim: os cientistas descobriram novas vacinas, tá? Glorinha e seus irmãos brincavam no jardim. Frases com sentido. O professor encontrou um livro na biblioteca, tá? Todos os animais fugiram do incêndio. O sol é uma estrela. A gente viu isso lá em ciências, né? E os trabalhadores rurais colheram 200 caixas de laranja, tá? Frases que possuem sentido. Na terceira questão, ele queria que você marcasse os verbos, fizesse um tracinho embaixo nos verbos e circulasse os substantivos, tá? Por exemplo, cientistas, substantivo. Descobriram, verbo. Passa um risquinho nele. Glorinha, substantivo, nome próprio, circula Glorinha. Verbo, brincavam. Passa um tracinho e brincavam. Professor, substantivo, circula professor. Encontrou, verbo, passa um tracinho, tá certo? Somente isso. Na quarta questão, ele quer que você separe, tá? Separação de sílabas na letra A. Vamos observar. Ol, fa, to. Para separar a sílaba, a gente faz aquelas batidinhas na mão. Ol, fa, to. 3, tá? Olfato. Caracol, audição, degrau, 2 só, alface, especial, chapéu, mingau, pastel e colmeia. Colmeia tem uma observaçãozinha que o A fica sozinho, tá certo? Eu só posso deixar sozinho porque ele é uma vogal. Colmeia, tá certo? É o novo acordo que teve e colmeia fica assim, tá certo? Separado. Na letra B, ele queria que você agora viesse nessas palavras e circulasse aonde tem L e U, tá certo? Aí você vai vir e vai só circular onde tem o L ou onde tem U no final de frase, tá certo? U e onde tem L. Vamos para a próxima página. Essa daqui, a 112. Na letra C ele pergunta: o som é o mesmo, tá certo? Sim, a alface e a audição têm o mesmo som, tá? Então a letra C aqui é sim. Letra D, semelhanças e diferenças, tá? L e U, apesar de ter o mesmo som, a escrita é diferente. Então, semelhante, mesmo som. Diferente, escrita diferente. E aqui no diagrama, ele queria que você encontrasse as palavras. Então, vamos lá. Anzol, tá? Sumiu, anel, mingau, temporal. Falou, cacau, véu, jornal e legal, tá certo? Essas eram as palavras. Na 113, ele pergunta aqui: qual é a função de um cartaz de propaganda, tá certo? Para que serve o cartaz? É para convencer, influenciar as pessoas, tá certo? Convencer a pessoa de alguma coisa. O nome do gênero textual que a gente vai distribuindo, né, manualmente, que é bem rápido, é folheto, tá? Fácil de se manusear. 2, folheto. Na 3, era uma resposta pessoal, tá certo? Na quarta, ele diz quais são os verbos de cada frase, tá? Das frases aqui, quais são os verbos? Arrumaram, faremos o bolo de aniversário, faremos, trarão, fizeram, certo? Na letra A, esses são os verbos.
Substantivo próprio, nomes de pessoas, tá? Marcelo, Juninho, Marta, tá certo? Os substantivos comuns, que podem ser objetos ou coisas: salão, bolo, aniversário, bexigas, tá? Brigadeiros, beijinhos, festa. E na letra C, os substantivos que indicam pessoas, mas que são comuns, tá? Que é pessoas, mas que não é substantivo próprio, é comum. Mãe, avó e tia. Na quinta questão era só para desembaralhar, tá? Eu tenho animal, bacalhau, Nicolau, é o nome de uma pessoa, por isso que o N tá maiúsculo, pardal e degrau, tá certo? Vamos para a próxima página. Próxima página é essa. Ele queria só que você circulasse os conteúdos desse capítulo aqui, tá certo? Então é 1, 3, 5, 7, 10 e 11. Só o que a gente viu nesse capítulo. E para finalizar, página 116, tá? É aquela que é só de marcar, é como se fosse uma revisão do conteúdo, tá certo? Então vamos lá para ver se vocês acertaram, tá? Primeira questão, C de casa, D de dado, terceira, B de bola, quarta, A de avião, 5, C de casa, 6, C de casa e 7, B de bola, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, dos exercícios, e a boa notícia é que nós finalizamos, tá? Esse livro também, e agora nós ficaremos apenas com as revisões, tá? Então, dê uma olhada nas revisões com calma, que é para todo mundo fazer as avaliações aí bem tranquilas, tá certo? Grande abraço e até a próxima!